Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vou te esperar. Atos capítulo de número 28, versículo de número 1, que vai nos dizer assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque ele foi salvo pelo mar, e a justiça divina não o deixa viver, não o deixa ser livre, não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser Paulo um Deus, em letra A minúscula. Assenta, desocupa as tuas mãos e aplauda o Rei da Glória. É uma noite de avivamento. E avivamento não é pular na igreja. Avivamento não é rodar no manto. Avivamento não é transpirar em excesso, sair de dentro de um culto e dizer: não me lembro de nada. Tem gente que parece que vem para o culto de avivamento e ele recebe uma amnésia, porque ele não lembra de nada. Não lembra do louvor, não lembra da palavra. Isto não é avivamento. Isso a gente pode chamar de meninice, a gente pode chamar de movimento, a gente pode chamar de vários nomes, mas o avivamento que o céu quer trazer para a nossa vida é um avivamento de arrependimento, de mudança, de comportamento na nossa conduta. Nós ouvimos a pastora Araci dizendo que Deus a levou a cantar os hinos lá de trás da sua conversão. Isso é Deus dizendo: volte a trazer a essência, volte a trazer, porque isso tem importância para os dias de hoje. Essa madrugada eu estava separando alguns louvores novos para o Ministério de Louvor, mas também sendo visitado pelo Senhor nos louvores antigos. Por quê? Porque avivamento nada mais é do que ser cheio. E existem pessoas que estão vazias, estão dentro da igreja, mas estão vazias. Existem pessoas que pela sua postura, eu ouvi isso uma vez e isso nunca mais saiu da minha mente. No Biquiacé, a sua postura revela quem você é. É mais ou menos assim: quando a gente pede levanta para adorar e você fica sentado, está revelando quem você é. A Naracaia Súria é o pastor abrir o texto bíblico e falar: se coloca de pé em reverência à palavra e permanecer, gente, ainda sentado, vai mostrando a sua postura. É claro que existem em alguns cultos algumas pessoas que estão debilitadas, estão enfermas e não tem como ficar de pé mesmo. Só que pessoas estão perdendo o temor, pessoas estão perdendo a reverência, porque são sinais de avivamento que não existem mais no coração destas pessoas. Pessoas que estão mudando até a sua forma de vestir, pessoas que estão mudando a sua forma de conduzir, e o céu está gritando e dizendo: não perca a essência.
Se o céu não se preocupasse tanto com a essência, nós andaríamos como os mundanos, nós andaríamos como os babilônicos, como os egípcios. Entenda que nós somos diferentes na fala, na postura, na forma de vestir, porque o Espírito do Senhor está dentro de nós. Você não carrega no seu corpo cachaça mais, você não carrega no seu corpo mais droga, você não carrega no seu corpo mais tabagismo, você não carrega mais no seu corpo prostituição, você carrega a terceira pessoa da Trindade, que é o amigo e doce Espírito Santo. A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja louvor, a Ele seja dado reverência, a Ele seja dado temor, e a Ele haja comunicação com Ele. Tem gente que fala com todo mundo, mas não fala com o Espírito Santo. Ontem, quando eu fui ministrar a live, eu disse: Senhor, toda live que eu vou fazer, eu digo, agora é que o Senhor entra aqui e faz. No discorrer da live, as pessoas entram na live e elas vão dizendo assim: que live é essa? Eu penso, o Espírito Santo é que está conduzindo ela, é Ele que está na direção dela, então Ele vai fazer o que Ele quiser. E ontem na live, um traficante, um menino que entrou no tráfico aos 13 anos de idade, e agora está com 19 anos, e ele falando comigo na live por parábola, talvez com medo de alguém estar dentro da live ou prejudicar a live. E eu dizia para ele: eu conheço o seu código, eu conheço a sua fala, eu sei onde você está. E eu comecei a dizer: você está no tráfico, Camanara, Sura, Cante, o Rebaga. Eu dizia: você está aprisionado, mas se você quiser entregar a sua vida a Jesus aqui nesta madrugada, eu estou aqui disponível. Eu estava encerrando a live do Biquiacé, eu estava encerrando a live quando entrou esse rapaz e quando entrou duas irmãs, Mandu e a Célia. Aliás, esse rapaz, o Franklin de Maceió, e uma irmã em desespero, mas Deus primeiro atendeu o menino, porque o menino estava na boca como olheiro, Menegue Açúria, do Rio de Janeiro. E eu disse para ele: se renda agora. Deixa eu dizer algo para você: tem pessoas que estão olhando para a sua vida, tem pessoas que estão olhando para a sua história, tem pessoas que estão olhando para você no Evangelho e talvez estão olhando e dizendo: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Mas tem uma geração que as pessoas estão olhando e estão dizendo: Deus me livre, não me deixa ser como essa pessoa no Evangelho, não me deixa ser como essa pessoa. Camanara, Súria, Cante o Remaia. Esta semana eu fui ver a bispa no hospital, e quando eu estava indo para o hospital, alguém que se tornou de novo escravo das drogas, escravo no Biquiacé, da ação do diabo, quando me viu entrando no ônibus, todo sem graça, são todo canto, mas antes dele descer, mesmo drogado, sabe o que é conhecer o Espírito Santo? Sabe o que é conhecer Jesus? Ele, antes de descer, estendeu as mãos, toda suja, me deu a mão e disse: a paz. Eu olhei nos olhos dele e disse: a paz, saia desta vida, porque um dia o céu te limpou, um dia o céu te colocou o Espírito. Manjori, Cante o Remaia. Tem gente que não quer ser como alguns cristãos desse tempo presente. Eu me converti em 1998 e tinha uma galera na igreja que eu olhava e dizia: não quero ser igual. Gente que não orava, gente que não jejuava, gente que não lia Bíblia, gente que não subia para monte, gente que não frequentava culto, gente que tudo que o pastor chamava, eles tinham uma desculpa. Eu dizia: não quero fazer parte desse grupo. Tudo que o pastor me chamar para fazer, por mais que eu não saiba fazer, eu vou estar disponível. E quando nós estamos nesse nível disponível, Deus começa a fazer na nossa vida em uma alta rotatividade, porque a gente está disponível. Quem está aí, diga glória. Paulo é um dos grandes missionários
do Novo Testamento. Paulo é alguém que em Atos capítulo 9 vai ter um encontro com Yeshua HaMashiach, com Cristo o Messias. Ele é judaizante, ele carrega a Torá, ele carrega as leis, os 613 mandamentos, porque tem gente que acha que o judeu só guarda 10 mandamentos, o judeu guarda 613 mandamentos. Então Paulo guardava 613 mandamentos. Só que ele estava do lado errado, ele estava na religião. E quem está na religião, muitas das vezes, não teve um encontro real com o Eterno. Quem vive na religião não tem visão. Quem vive na religião, muitas vezes o Senhor quer mergulhar ele em outros níveis, mas ele está preso à religião. E Jesus poderia ter usado qualquer apóstolo para pregar para Saulo, mas perceba que o próprio Cristo vai de encontro a ele. Porque tem gente que você vai pregar cheio do Espírito, a palavra vai entrar e ele vai se render. Mas tem gente que é Jesus que vai ter que visitar eles. Tem gente que Jesus vai ter que quebrar o coração deles. Tem gente que Deus vai ter que criar uma situação para dar um norte para a vida dele ou para a vida dela. Quem está aí diga glória. Quem está aí diga aleluia. Paulo então tem um encontro com Jesus. E nesse tempo, em Atos capítulo 9, quando ele tem esse encontro com Jesus, já estava avançado o nível espiritual. Já estava avançado o Espírito Santo na vida do colégio apostólico e de todos os seguidores de Jesus na época. Todos eles já estavam avançadíssimos, todos eles estavam cheios do Espírito. E Paulo agora vem de uma conversão e ele precisa experimentar de Deus aquilo que os outros já experimentaram, porque Deus nunca vai trabalhar com injustiça. Deus nunca vai pegar alguém que ora há 10 anos e vai colocar no mesmo nível de alguém que se converteu hoje. Porque existe uma caminhada, existe uma história, existe uma renúncia, existe uma busca que esta pessoa que se converteu hoje vai ter que renunciar, vai ter que buscar. Eu me lembro de uma geração de jovens nessa igreja que eles viravam 2, 3 noites comigo, orando, jejuando e lendo Bíblia. Parte deles estão de pé, alguns estão afastados, mas parte deles estão de pé. Porque aquilo que a gente busca hoje e coloca no reservatório do Espírito Santo, que somos nós, o templo dele, nos dias difíceis, quando você não tiver força para orar, quando você não tiver força para jejuar, quando você não tiver palavras para colocar em oração, esses dias que vai se revelar, porque esses dias vão trazer à tona o depósito de oração que você tem. Então, no colégio apostólico havia gente melhor do que Paulo. Um exemplo, Pedro. Pedro é alguém que foi cheio do Espírito em Atos 2. Paulo só vai ser cheio a partir do capítulo 9. Então 9 capítulos vão passar para depois Paulo ser tocado. E esse Pedro está tão cheio que esse Pedro, antes de receber o Espírito Santo, andou por sobre as águas. Ele disse para Jesus: me chama para andar por sobre as águas. E Jesus diz para ele: vem. E Pedro começa a andar. Agora pensa comigo, se Pedro tivesse o Espírito Santo quando andou sobre as águas, ele não teria afundado. Ele não teria afundado. Mas ainda nesse tempo ele não tinha o Espírito, porque quando Jesus ressuscita, ele reúne
aqueles, os seus discípulos, e ele libera o Espírito primeiro sobre eles. Lucas vai falar disso. Ele primeiro libera o Espírito sobre a vida dos discípulos. Quem está aí, diga glória. Então Pedro é alguém que está vivendo em um alto nível, que quando o povo está sendo cheio dentro do cenáculo, e o povo do lado de fora está dizendo: está bêbado, o povo está embriagado, o povo está na farra, o povo está alcoolizado, Pedro levanta com interpridez e diz: olha, esses homens não estão cheios de mosto ao meio-dia, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus não mente. Alguém cheio do Espírito Santo não cobiça. Alguém cheio do Espírito Santo não engana. Alguém cheio do Espírito Santo alaia, segue, caminhácia, ouve a direção de Deus. Alguém cheio do Espírito Santo não anda precipitadamente, ele sempre vai andar na direção. Tem gente dizendo: olha aí o bobinho e a bobinha, vai seguir esse caminho. Esse caminho vai demorar muito para a bênção chegar. Mas quem é cheio do Espírito anda pelo caminho que o Eterno colocou, anda na direção que o céu o colocou. A Bíblia diz que esse Pedro está tão cheio que em Atos capítulo 3 a Bíblia diz que tem um coxo na Porta Formosa, e você conhece o texto. Esse coxo está lá tem muito tempo e ninguém tirou ele daquela situação, porque gente sem o Espírito é gente normal. Eu vou repetir: gente sem o Espírito é gente normal. Agora, gente que tem o Espírito, ele começa a orar, ele começa a dar glória a Deus, ele começa a dar aleluia, ele começa a arrepiar o corpo, ele começa a falar na língua dos anjos, e quando ele menos assusta, ele já foi tirado do ambiente terreno e foi levado para o ambiente espiritual. Quem está aí, diga glória a Deus. E esse Pedro tem autoridade de, quando o coxo está pedindo esmola, ele diz: não tenho nem ouro e nem prata, que pode mudar a sua vida, mas eu recebi algo que vai mudar a sua vida para o restante da sua vida. Porque talvez você ora sem o Espírito, ora, vem até a solução, vem até a intervenção, vem até a resposta, mas é momentâneo. Agora, quando você recebe o Espírito, é até a eternidade. Quando você erra, quando você peca, quando o diabo quer te lubrificar, quando a tentação quer te levar, porque Deus não tenta ninguém, porque o mal não pode tentar Deus. Orabacante, o rebaiacé, o homem e a mulher vai para o caminho da tentação segundo a sua cobiça, segundo a sua concupiscência. E a Bíblia diz que então, remante o rebaiacé, que este Pedro vai dizer àquele coxo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu vou dar para você, você nunca mais vai ser o mesmo. A nuvem cante o rebaia, porque quem está cheio do Espírito, só dele liberar uma palavra, o céu assina. Só dele colocar a mão, o céu alabaia, o céu abençoa. Camante o rebaia cia. A Bíblia diz que a sombra de Pedro cura. É tanta gente enferma que não dá para Pedro, pastor Sebastião, pôr a mão em todo mundo. Eu e o pastor Sebastião e alguns obreiros aqui já tivemos em eventos de 9 mil, de 15 mil pessoas, e nós vendo milagre acontecendo, câncer caindo num canto, enfermidade caindo no outro. Não dá para os pastores ir lá e pôr a mão em um por um. Então Pedro, alguém tem uma ideia, disse: olha, esse homem é tão cheio
que se a gente colocar as marcas dos enfermos na calçada e ele projetar a sombra, o Eterno cura. Aleluia. Gente cheia, Meu Deus. gente vazia não cura, adoece mais. Gente cheia cura pessoas. Gente cheia consegue dar norte para a vida de pessoas. Gente cheia consegue dar direção para quem não tem direção. E gente cheia consegue olhar para qual seja o nível de batalha e dizer: batalha, o Espírito Santo está aqui. Foi o que o Espírito fez com o jovem da Umbanda, que semana passada entregou a vida para Jesus. Entrou lá dentro da casa dele e ele disse assim: se eu arrepiar aqui dentro, no nível que eu nunca arrepiei, eu largo a Umbanda. Eu disse: então você comprou uma guerra, porque o Espírito vai entrar aí dentro. Alabraçúria, Camanduia, Antônia, Cia, Remaia. E ele disse assim: eu estou arrepiando, e para piorar eu comecei a chorar e não paro mais de chorar. Eu disse: é porque o Espírito entrou aí dentro. Tu não vai ser mais cavalo dos demônios, tu vai ser instrumento e pregador da palavra. Oh my God, Jesus. Presença. Você precisa ter a presença. O que diferencia eu e você de quem está lá fora é a presença. As pessoas olham para a gente e falam: ele é diferente, ela é diferente, e a gente vai para casa feliz. Por quê? Porque a gente está dando testemunho. A gente vai para casa alegre. Por quê? Porque a gente está mostrando que Jesus está na nossa vida. A Bíblia diz que Paulo, agora levantado pelo Eterno, fica 10 anos sendo preparado. Quantos anos? 10 anos sendo preparado. Porque quanto maior for a sua missão, maior vai ser a preparação. Quanto maior for a obra que Deus tiver com você, maiores serão as lutas, maiores serão as guerras. Maiores serão os levantados do adversário. Por quê? Porque ele sabe da obra que Deus tem na sua vida. Então luta não mata crente, prova não mata crente, deserto não mata crente, enfermidade não mata crente. Porque nós estamos em Deus. As pessoas naturais nunca vão nos entender. Tem hora que você está sozinho, querendo pessoas do seu lado. Eu vou lhe dar um conselho: é melhor sozinho do que mal acompanhado. É melhor você andar sozinho, sabendo a sua estrutura e o seu entendimento, do que você ter gente do seu lado que não compreende nada do que você vive. Porque quem não tem o Espírito Santo não nos compreende. Tem gente que olha para a sua luta, para a sua prova e fala: como é que você ainda aguenta ficar aí, indo na igreja, orando, jejuando, lendo Bíblia, é porque nós temos o Espírito. Eu vou repetir: é porque nós temos o Espírito. Glória a Deus. É só quem tem o Espírito consegue suportar essas coisas. Gente natural não consegue suportar. Há um tempo atrás eu ouvi o testemunho da irmã Roseli. Ela ficou acho que 3 anos sem ver o filho. Isso, o filho preso, e era 3 anos sem ver o filho. Você acha que alguém natural, uma mãe natural, uma mãe sem o Espírito, conseguiria passar por todo esse processo? Toda vez que eu entro naquele supermercado e vejo o Leandro, eu volto lá nos 3 anos da mãe dele e digo: olha o que Deus está fazendo. Talvez parece devagar, parece que está passo lento, mas é no tempo do Eterno. Olha ele aí. Mas se você sentar com ela e perguntar
os dias e noites difíceis que ela passou, querendo ver o filho, sem poder vê-lo, ela vai escrever um livro e vai dar para você. Mas ela suportou porque o Espírito estava com ela. Glória a Deus. Então entenda, é o Espírito que nos capacita e nos dá uma força que a gente fala, não sei de onde vem essa força. Nós sabemos, ela vem do Senhor. Essa força que tem hora que você acha que não vai conseguir, do nada ela aparece, ela vem do Senhor. Glória a Deus. E ela te diferencia. Os homens naturais que não têm o Espírito nunca vão te entender, nunca vão te compreender. Quem está aí, diga glória. Paulo, 10 anos sendo preparado, por tamanha obra que o espera. Paulo vai passar fome, Paulo vai passar necessidade, Paulo vai ser apedrejado, Paulo vai ser picado por serpente, Paulo vai ter que fugir entre as brechas do muro para que ninguém o mate. Segundo os historiadores, Paulo é alguém de 1,65 m, calvo, caolho, não tinha aparência Paulo, mas o Espírito estava sobre ele. Paulo não é alguém de um biotipo do nosso tempo. E olha que Paulo descreve, quando ele passa pela igreja que está na Grécia, os homens são belos na Grécia, as mulheres são belas na Grécia. Só que o que Paulo carrega é mais belo do que a beleza humana. Deus está dizendo para nós aqui que aquilo que nós carregamos, que é a presença do amigo e doce Espírito Santo para um grande tempo de avivamento, é muito mais belo do que a beleza humana desta terra. Tem gente bela, tem gente perfeita, que você bate o olho e você não acha uma imperfeição, mas é alguém vazio, é alguém que o Espírito não está nele, é alguém que o Espírito não está nela. Canta lava suria lavaroté rassorocominucia. E Paulo, Atos capítulo 13, a Bíblia diz que o colégio apostólico está orando depois de 10 anos de preparação de Paulo, e o Espírito manda separar ele e Barnabé. Eles são separados, começam nas viagens missionárias. E a ilha de Malta, que lemos, ele está dentro de uma missão. Mas o homem tem fogo na alma, porque não adianta Deus nos dar missão se a gente não tiver fogo na alma. Se o fogo em você diminuir, a missão não cumpre. A pergunta é simples: para que Deus te levantou? Tem gente que acha que Deus o levantou somente para viver a vida monótona que muitas vezes a pessoa está vivendo. Deus te levantou com um propósito muito maior. Só que existe um tempo de preparação. Quem está aí, diga glória. Quem lembra da Nath quando a Nath se converteu? Deixa eu ver. Quanto tempo tem, Nath? 5 anos, 6. 5 para 6 de Deus trabalhando da Nath, preparando. Se é outra pessoa, dizia assim: vou ficar aqui não, estou aqui muito tempo e não acontecem as coisas. É Deus preparando. Quando a gente vê ela fazendo hoje, a gente fala: está pronta, está preparada. Porque não pulou etapa. Toda vez que nós pulamos etapas na nossa caminhada cristã, nós vamos até crescer, mas deficientes, porque vai faltar algo na nossa vida. Quem está aí, diga glória.
Aí Paulo, você conhece o texto? Há um naufrágio, ele está dentro de uma embarcação que cabe de 272 pessoas. Deus é especialista em encher você para poupar os outros. E não vai poupar você tem hora não, tá? Tem hora que Deus vai encher você para poupar a vida dos outros, mas não vai poupar a sua vida. Tem hora que Deus vai usar você para curar, mas não vai curar você. Tem hora que Deus vai usar você para abrir porta, mas a porta que você precisa ainda não vai ser aberta. E só entende isso quem tem o Espírito. Quem não tem fica louco. Quem não tem bate cabeça. Diz como é que pode. Essa pessoa ora e o outro prospera e ele não sai do lugar, porque não chegou o tempo, porque não chegou a hora. Porque quando chegar a hora, ele não vai sair do lugar, ele vai voar. Calaia, cia, romaioté. Quem está aí diga glória. Quem está aí diga aleluia. O Senhor poupa 272 pessoas naquele barco, porque Paulo estava cheio. Eu vivi essa experiência no hospital, quando a doutora passou e disse: olha, Nívia, a senhora está liberada, só espera eu passar aqui para lhe dar a alta. 1,5 nada, 2,5 nada, 3,5 nada, 4,5 nada. Aí chegou a enfermeira encapetada e diz assim: é para a senhora subir. Subir como, minha filha? A mulher está de alta. É para subir. Está aqui no meu relatório que é para vocês, é para a senhora subir, só para o seu acompanhante também. Olhei para mim e disse: vamos subir, né? Então aqui debaixo de ordem, vamos subir. Nós subimos para o segundo andar. Quando nós subimos para o segundo andar, tinha uma senhora que estava na mesma ala que nós, que tinha subido antes, já estava lá deitada. Quando a bispa deita, a luz do hospital cai. O gerador gira e acende. Quando o gerador gira e acende, entra uma fumaça para dentro do quarto e toma todo o quarto. A luz cai de novo. O gerador girou, acendeu, mas pega fogo na janela onde está uma senhora que está respirando com oxigênio. Aquela fumaça começa a arder os olhos e trazer muitos danos, e a gente começa a tirar. Tirei a bispa e fui ajudar a tirar as pessoas de dentro. Coloquei a bispa no corredor e fui ajudar outras pessoas. Mas quando eu chego naquela senhora, dona Jaine, eu não